Bem, meus amigos, aqui estou de volta para comentar o futebol do fim de semana, né? A rodada na qual o Palmeiras ganhou o jogo do Vasco por 1-0 e o Flamengo perdeu para o Cruzeiro por 2-1 lá em Belo Horizonte. Desta forma, o Palmeiras está 3 pontos à frente do Flamengo na liderança do campeonato, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Você deixar escapar uma diferença de 3 pontos na 8ª rodada, meus amigos, é um vacilo imperdoável. Aliás, o vacilo que foi imperdoável para todos, o time inteiro, viu, do Flamengo. Mas vamos começar falando dos lindos gols dessa rodada, né? Golaço, primeiro a hat-trick do Yuri, né? Yuri Alberto, do Corinthians. Num jogo surpreendente, o Corinthians venceu por 4-2 o Internacional, velha vítima do Corinthians em jogos de Campeonato Brasileiro no seu estádio, e teve um gol lindo do Coronado, né? Um gol belíssimo. Ainda de gol belíssimo foi o gol do Cauli do Bahia, graças à jogada do Eric Puga. Eu até estava a considerar a possibilidade de considerar esse gol até agora mais lindo do campeonato. Mas houve um gol, apesar da derrota do Flamengo, o gol do Arrascaeta foi um gol de gênio. Arrascaeta não jogou nada o jogo inteiro, mas fez um gol lindíssimo, de entrada da área, um chute no canto, e o Cássio, que está em péssima fase, fez uma grande partida. E eu queria só chamar a atenção para vocês sobre essa história de grandes jogos dos goleiros que jogam contra o Flamengo. Vocês já repararam que o melhor jogador dos jogos contra o Flamengo, nas suas vitórias ou derrotas, é sempre o goleiro do adversário? Porque os jogadores do Flamengo não treinam chute a gol, não treinam finalizações. O Zico conta que passava horas depois do treino treinando faltas e finalizações. O Zico era artilheiro. Quem é que faz isso no Flamengo? Quem é que termina um treino e fica lá treinando em vez de ir para farra ou ir para casa, né? Então não vai sempre consagrar goleiro adversário. Mas o certo é que o Palmeiras ganhou uma grande folga, o Palmeiras tem um grande time, um excelente técnico, e não tem essa onda toda em cima o Flamengo tem nível europeu. Não tem! Não tem. Temos que nos acostumar a perder. Não temos. Felipe Luiz, você está pisando na bola, mas não é tanto por isso, viu? Eu acho que a grande pisada de bola do Felipe Luiz está dando oportunidades ao Bruno Henrique. Bruno Henrique é um grande ídolo do Flamengo, fez muita alegria da torcida, mas o Bruno Henrique está sendo acusado de um crime grave, de um crime de corrupção em aposta de jogo. Não pode ser tratado como se fosse um inocente. Não é. Agora, no futebol, é isso, e não é só no Brasil. Não. Vocês vejam aí o Lucas Paquetá. Tá aí, não joga nada, como sempre, nunca jogou. E está jogando na Inglaterra, mesmo tendo sido provado que ele, com os parentes lá na ilha de Paquetá, andou... Aliás, a culpa não é tanto nem deles, viu? A culpa maior é de um desgoverno que tem no Brasil, que admite a aposta esportiva com o apoio das emissoras de televisão. O desgoverno pensa que ganha renda com isso. Mentira, não sabem de nada. Perdem, porque o pobre não compra mais comida, o pobre não dá o dinheiro do imposto da comida, do imposto da casa, porque não tem o dinheiro que ele aposta, e depois vai para a rua e vai pedir a comida e vai dormir na calçada. Agora, acontece o seguinte, o Bruno Henrique foi flagrado, o Felipe Luiz está castigando a torcida do Flamengo, e o Flamengo como instituição, ao colocar para jogar um jogador com o peso de uma denúncia grave de seus parentes jogando nas apostas. Aliás, esse tipo de personalismo no futebol brasileiro
está deixando muito a desejar. Eu quero dizer que o Palmeiras ainda não é campeão, não, mas olha, deu um passo importante. E quem deu o passe não foi o Palmeiras, não. Primeiro quem deu o passe para o Palmeiras ser o líder foi um jogador que era do Flamengo. Pois é. Meus amigos, um jogador que é um meio de campo do Flamengo. Então, deu um passe. Eu acho que devia existir no futebol a assistência do adversário. Hugo Moura nunca foi um grande jogador, nem no Flamengo, nem por onde passou, nem no Vasco. Agora, ele caprichou, né? Deu o passe para o Vitor Roque acabar com a a falta de gol em 10 partidas e fazer um gol cujo assistente é um jogador do meio de campo do Vasco. E o jogo foi uma porcaria, né? O jogo do Flamengo com o Cruzeiro ainda foi razoável. A jogaço foi o Bahia, né? Quem fez um jogo na rodada. E a pior jogada da semana é a notícia que eu acabo de ler, que o Jorge Jesus, não é o técnico da seleção, porque o pai do Neymar não quer. Meus amigos, Pelé não mandava nas seleções do Brasil em que ele foi campeão. O Romário, o maior atacante da história do futebol brasileiro dentro da área, foi arriscado de uma Copa porque o técnico não quis. Agora, o pai do Neymar, que vive na farra, e essa farra vive o levando para o banco do Santos, já está estragando a vida do Santos. Já perceberam o desempenho do Santos depois da volta do Neymar? E agora está se metendo na seleção. O melhor técnico disponível para a seleção é o Jorge Jesus. Aí não pode porque o Neymar, pai, que é o grande responsável pelo Neymar filho, também não quer. Quer dizer, nem autoridade esse Edinaldo, presidente da CBF, tem, né? Que porcaria. O Neymar tem lá autoridade. O que é que o Neymar ganhou para o futebol brasileiro? O que é que... Olimpíada, não sei o quê. Eu quero saber o seguinte, o que é que o Neymar fez em alguma Copa? Paciência, né, meu amigo? Não, e o pai? E não é o pai... quando vem a notícia, vem uma notícia meio mascarada. A equipe do Neymar... não, o pai do Neymar. O Neymar pai. O Neymar original. Tá? Bom, então eu vou deixando aqui para vocês o meu protesto pela insistência do Felipe Luiz de não considerar a importância para um gesto podre do senhor Bruno Henrique, insistindo em repor em campo, sem que ele esteja dando desempenho nenhum, a não ser criar problemas com a arbitragem, ficar caindo, forçando falta que não recebeu e provocando a perda de paciência dos jogadores, dos colegas do time, que não conseguem mais tirar dele o grande talento que ele tem por causa de um problema moral grave, né? Problema moral gravíssimo. Aposta. Mas não é só dele, não. As emissoras de televisão que estão ganhando muito dinheiro com essas apostas para sobreviver, e o governo que pensa que ganha arrecadação quando perde. Bando de idiotas. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!